E aí galera, esse aqui é o canal Decifrando PCs e no meu primeiro vídeo aqui do canal eu vou ensinar vocês a como escolher placas de vídeo custo-benefício. Primeiro, esse vídeo ele vai ser mais voltado para pessoas que querem aprender alguns mitos sobre as placas de vídeo. Então se você não quer assim pegar as coisas que eu vou falar, muita coisa aqui nesse vídeo, é muita informação, se você só quiser ver quais são hoje as melhores placas de vídeo custo-benefício, eu vou deixar aqui na descrição o quanto você vai ter que pular para chegar só nas placas. Eu vou colocar duas placas da NVIDIA e duas da AMD, para zerar a briga, certo? Então vamos aqui pro vídeo. Ver se você vai querer aprender agora, certo? Primeiramente, vou falar sobre o TDP de uma placa. O que é o TDP de uma placa? O TDP é o tanto que essa placa consome da fonte do seu computador. Por exemplo, se a placa ela tem um TDP de 90 watts, ela vai consumir 90 watts da sua fonte. E qual é o primeiro mito que você encontra sobre esse modelo? Por exemplo, uma das placas que eu coloquei aí na minha lista de placas de custo-benefício é uma placa da XFX R7 250 de 2 GB. Ela pede uma fonte boa, uma fonte tipo de 400 ou de 550 watts com PSU ativo, certo? Primeira coisa, isso aqui é meio verdade. Primeiro, ela recomenda os 550 watts. Muita gente pensa que os 550 watts são só para placa, e não, cara, não é só para placa. O que é que acontece aqui nesse caso? Aqui é para o seu conjunto, do seu computador inteiro. Então você não fica achando que você vai precisar, para alimentar essa placa, uma fonte aí da Corsair de 550 watts full modular. Não, não é isso. Ela recomenda que para um sistema normal, computador, esteja uma fonte de 550. Mas qual é o comentário aqui que eu tenho que fazer? Isso não é verdade, certo? Não é que ela vai precisar sempre de uma fonte de 550. Lógico que uma fonte de 550 watts para quem vai colocar uma placa de vídeo é uma fonte relativamente fraca, certo? Não é uma fonte muito forte. Mas o que eu quero dizer aqui, se você colocar uma fonte, cara, uma CX430 da Corsair, uma EVGA de 400 watts, já está de muito bom tamanho para você segurar, por exemplo, um i3 ou um FX 6300 nessa configuração. Não tem necessidade nenhuma disso daqui, certo? Eles colocam isso aqui também, é meio para fazer uma base, porque geralmente assim, muitas pessoas usam o i5 muito bom, o i5 assim muito bom, porque por exemplo, a maioria dos i5 é um i5 assim, um 4450, um i5 mais básico, vamos dizer assim, e aqui para um i5 um i7, tá entendendo? E aí eles colocam isso aqui, não há necessidade disso aqui, você precisa de uma fonte, na verdade é de boa qualidade. Você precisa de uma fonte de boa qualidade, não uma fonte de 550. Porque às vezes a fonte pode estar lá marcando na caixinha lá, 600 watts, mas não entrega nem a metade disso. Às vezes você precisa de uma fonte de boa qualidade. Você precisa de uma fonte de boa qualidade, por isso aqui. Outro ponto que eu quero colocar aqui é a interface da memória, certo? A interface da memória. Aí agora vocês estão vendo numa área destacada, em vermelho, os chips de memória de uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo um pouco antiga, mas não interessa, a gente só está se focando aqui na memória, certo? Por exemplo, o que é que está entrelaçado uma placa de vídeo ter 1, 2, 4 gigas ou até 8, 12 gigas de vídeo? Tem muita placa por aí que tem muitos gigas de VRAM. No caso a gente chama de memória RAM da placa de vídeo, mas não é bem certo, é memória de vídeo, chamada de VRAM, certo? E aí o que acontece aqui? Nesse caso aqui, você pode ouvir falar o seguinte: essa placa de vídeo é GDDR5 ou GDDR3 ou DDR3 e DDR5, tanto faz. Aí você pensa, pô velho, eu não vou poder usar essa placa aqui. Por quê? Porque minha placa é DDR3 ou é DDR2. Aí não vou poder usar essa placa aqui, eu tenho que procurar uma placa de vídeo que seja DDR3, caso sua placa seja DDR3, por exemplo. Cara, tire isso da sua mente, certo? Tire isso da sua mente, que não tem nada a ver. São duas memórias distintas que não tem nada, absolutamente nada a ver uma com a outra.
A placa de vídeo, eu costumo dizer que a placa de vídeo é praticamente um mini PC dentro. É a peça mais individualista que existe dentro do computador, é a chamada de placa de vídeo. Porque um computador, ele tem a memória RAM, o processador e sua placa de vídeo integrada. E a placa de vídeo off-board, que é essa placa de vídeo que você compra, certo? Que é o chip mesmo, o PCB e tal, que você compra, ele tem o próprio processador dela, ela tem o seu sistema de alimentação próprio, individual, que não tem nada a ver com o computador, e também tem a sua memória individual, sem o computador. Ou seja, a memória de vídeo não tem nada a ver com a memória comum que você utiliza no seu computador. Ou seja, eu posso pegar uma placa GDDR5, que é o padrão mais comum atualmente, e usar na minha placa DDR2, que é um padrão que está defasado, mas muita gente ainda usa. Se brincar, é até mais usado do que o DDR3, em PCs mais padrão. Sim, você pode pegar uma placa de GDDR5 e colocar no seu computador tranquilamente, que não vai ter problema nenhum, certo? Não vai ter problema nenhum, não tem nada a ver. E outra coisa, para que é que serve 1, 2 ou 4 GB ou mais GB de memória RAM na placa? Para que serve isso? Para que vai servir isso daí? É o seguinte, quanto mais memória de vídeo, mais resolução, preste atenção, mais resolução e texturas a placa de vídeo vai poder suportar, tá ok? Por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo com 1 GB de RAM. A placa de 1 GB de RAM, ela é otimizada para configurações até 720p HD, certo? Agora, se você já tem um monitor 1080p, já não é mais recomendado que você utilize a resolução Full HD em 1 GB. Não vai ficar legal, certo? Você vai ter que usar agora 2 GB de RAM. Eu vou usar 2 GB de VRAM, certo? Na sua placa, para precisar ter. E 4 GB de RAM já são para você ter, por exemplo, mais texturas, mais gráficos aparecendo na sua tela, ao mesmo tempo que você está jogando uma qualidade alta, uma qualidade mais alta, não uma qualidade muito pequena. E outra coisa interessante sobre a memória é porque, por exemplo, se você pegar, tem um modelo, que eu vou até deixar aí, vocês vão estar vendo no vídeo agora, que é da Nvidia, que tem, se eu não me engano, é uma GT 630, cara, uma GT 630, que tem 4 GB de memória RAM. Se alguém está vendo esse vídeo e tem essa placa, eu só sinto dizer uma coisa a você que tem essa placa: você fez um mau negócio, cara. Você fez um mau negócio. Porque você pode dizer que, não, a placa ela tá rodando meus jogos tranquilamente, muito bom, mas você pagou. Quanto é que tá aqui? O preço que eu tô falando é no Kabum, viu, gente? Ela custa R$431, cara. Ela custa R$431 essa placa, enquanto a outra tá custando 218. Você pode dizer, não, mas a 4 GB, como você acabou de falar, ela vai poder aguentar uma resolução maior. Não, cara. Não é me contradizendo, mas não. Essa placa aqui, ela não vai suportar isso tudo. Por quê? Ela é uma placa muito fraca para poder usar os 4 GB todos. Ela vai usar no máximo 2,5 GB. E eu ainda estou fazendo uma super estimativa, porque eu acho que nem isso ela não aguenta. Certo? Então não adianta de nada você ter 4 GB de RAM se você não tem um chip que suporta isso. Você só vai estar pagando mais para o desenvolvedor colocar um chipzinho que às vezes nem é tão bom assim, não é um chip, não é nem um Hynix, que é um chip mais ou menos, também não vai ser um Samsung, claro, um chip mais ou menos de vídeo. E aí você vai estar fazendo um negócio com isso, certo? Outra coisa também sobre as placas de vídeo é o seguinte: velocidade de memória. O que é a velocidade de memória? Não, a velocidade que a memória trabalha. Hoje em dia nós temos muitas variações desse tipo, mas no padrão GDDR5 o mais comum que você vai ver é 5000 MHz ou 6,0 gigabits por segundo, que dá na mesma. Vamos trabalhar com megahertz, porque a compreensão é mais fácil. Uma placa com 5400 MHz, ela vai transmitir 128 bits
128 bits. Tem uma polêmica também sobre essas coisas, sobre interface de memória, 128 bits, e 64, 256 ou até 368, depende muito da placa, que eu vou falar um pouco mais tarde. Mas o que acontece? Uma placa que tem, por exemplo, vamos dizer assim, 1066, ela só consegue levar, certo? Ela só consegue levar 16 GB de arquivos. Por exemplo, o arquivo lá, o jogo que você está jogando, certo? Aí ele gera um arquivo de vídeo. Esse arquivo de vídeo ele vai aqui para sua placa de vídeo e a memória vai poder processar até 16 GB de arquivo por minuto, certo? Uma memória que usa isso tudo, que usa 5.400 MHz, tá? Ela vai conseguir levar no máximo uns 64 GB. É uma média de 64, 70 GB de arquivo. Olhe a diferença, entendendo? Observe muito essa aí, que é uma diferença gritante, certo? Outro ponto que eu, como falei mais atrás aqui, são os bits. Os bits, o que é que vai acontecer? Em 2007, 2009 tinha uma polêmica que, não, eu preciso ter uma placa de 256 bits, porque uma placa de 256 bits é melhor que 8. Antigamente isso era verdade, porque eles trabalhavam com padrão DDR3, às vezes até DDR2 nas placas, certo? Então, num padrão, vamos dizer assim, DDR2, cara, se você tem uma placa de DDR2, quanto mais bits você tiver, melhor vai ser para a placa, porque ela vai transmitir mais dados para compensar a lentidão da memória. Mas hoje em dia já não é mais assim, a gente usa um padrão muito rápido que é o GDDR5, mas ele não é popular ainda, certo? E aí o que acontece com isso? Hoje em dia você não precisa se preocupar muito com a questão de bits, que são mito. Você não precisa de uma placa de 256 bits. Às vezes você tem uma placa de 256 bits, está perdendo para 128, tá ok? Então não fique se preocupando muito com bits. O próximo comentário seria sobre... Sim, CUDA cores e Stream Processors. O que são os CUDA cores e os Stream Processors? CUDA cores são a tecnologia proprietária da NVIDIA e os Stream Processors são tecnologias da AMD. Eles são nada mais do que microprocessadores, certo? Eles são nada mais do que microprocessadores que processam prezinhos, que são chamados de CUDA cores nas placas da NVIDIA e de Stream Processors no caso da AMD, as placas da AMD, eles processam essas pequenas texturas. Quanto mais bits, ou quanto mais CUDA cores, e quanto mais Stream Processors, no caso da AMD, melhor. Quanto mais, nesse caso, não é igual aos bits. Quanto mais CUDA cores, melhor. Você vai ter muito mais desempenho. E aí o que acontece com isso? Quanto mais CUDA cores você tiver, mais objetos que são os NPCs. São os NPCs. Você está no jogo, e aí tem ali alguns pedestres, algumas pessoas de moto, de carro. Essas pessoas são os NPCs. Quanto mais CUDA cores, quanto mais Stream Processors, mais NPCs você vai poder ter na tela. E também serve para processar texturas, por exemplo, quando explode alguma coisa, essas questões de física, que tem até a tecnologia Physics da NVIDIA, certo? Bom, galera, então isso aí são os principais mitos sobre as placas de vídeo. Se você logo no início resolveu passar para cá, eu vou estar mostrando agora aqui as placas de vídeo custo-benefício. Pode largar agora nas placas de vídeo.